E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 30ª aula do curso de farmacologia, vamos passar para o mais novo tópico aqui do curso, que são as considerações gerais da sinalização adrenérgica. Uma aula bem resumida, bem introdutória aqui para ficar fácil para a gente entender posteriormente quando entrarmos na resposta farmacológica do sistema nervoso simpático, os agonistas e antagonistas adrenérgicos. Essa é uma aula que muita gente já me pediu. Finalmente a gente conseguiu chegar aqui no curso de farmacologia dessa aula. Então a gente vai tratar com bastante detalhes isso, beleza? Nessa aula introdutória, então, eu vou fazer basicamente um levantamento sobre a função do sistema nervoso simpático e comparar ele em relação ao sistema nervoso parasimpático. Vou mostrar os tipos de receptores adrenérgicos que foram descritos até agora e falar basicamente a função que eles desencadeiam no nosso organismo e falar das respostas desencadeadas do sistema nervoso simpático para com os tecidos. Eu vou fazer um resumo super breve disso, até mesmo porque quando de fato nós entrarmos nos antagonistas e agonistas adrenérgicos, eu vou falar com mais detalhes cada tecido que é estimulado e qual é a resposta fisiológica que o sistema nervoso simpático desencadeia naquele tecido, bem como qual receptor estará atuando. Beleza, pessoal? Bom, a gente pode começar aqui então a nossa aula definindo o que é o sistema nervoso simpático. Basicamente, o sistema nervoso simpático tem função primordial de estimular ações no organismo que permitem responder a situações de estresse, do tipo luta ou fuga. Então, o sistema nervoso simpático, juntamente com o sistema nervoso parasimpático, compreendem uma parte do sistema nervoso autônomo. Porém, o sistema nervoso simpático tem funções distintas do sistema nervoso parasimpático, coisa que a gente já viu um pouquinho nas aulas anteriores. Mas vamos fazer um resuminho aqui mostrando a estrutura de ambos os sistemas, começando pelo sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso parasimpático ele tem sua origem lá na medula, na porção crânio-sacral. De lá vão emergir os neurônios pré-ganglionares. Eles têm um axiônio bem grande, e aí esses neurônios pré-ganglionares são secretores de acetilcolina, aqui, certo? Essa acetilcolina ela vai ser secretada numa porção que a gente chama de gânglio e vai interagir com neurônios que têm o receptor nicotínico. Vai estimular esses neurônios, que a gente chama de neurônios pós-ganglionares, certo? Que também vão secretar acetilcolina diretamente no tecido. E aí no tecido nós temos os receptores muscarínicos, que são os receptores que desencadeiam a resposta do sistema nervoso parasimpático no tecido. Então você vê aqui que os neurônios pré-ganglionares, eles geralmente se comunicam apenas com um gânglio, a projeção dele é bem longa, e nos neurônios pós-ganglionares, a projeção deles é mais curta. Tá? E praticamente o gânglio ele é quase próximo aqui ao tecido em questão. Mas quando a gente olha o sistema nervoso simpático, a gente vê que a origem dele é de outra porção lá na medula, que é a região tóraco-lombar, e nós emergimos os neurônios pré-ganglionares de lá. E eles se comunicam não só com gânglio. Pode ser que neurônios pré-ganglionares se comuniquem com bem mais de um gânglio, certo? Esses neurônios eles também são secretores de acetilcolina, e a acetilcolina vai sinalizar no receptor nicotínico nos neurônios pós-ganglionares, certo? Só que os neurônios pós-ganglionares eles conseguem fazer vários ramos para se comunicar com vários tecidos, ok? Então nós temos aqui a representação do tecido e os neurônios pós-ganglionares, diferentemente dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, eles vão secretar noradrenalina ou norepinefrina, é a mesma coisa as duas, tá, ok? Lá no tecido. E a estimulação é via receptores adrenérgicos, que nós temos dois tipos, o alfa e o beta. Então você vê aqui que a projeção dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático é mais curta, a sinalização nos gânglios autônomos é a mesma, que é a acetilcolina interagindo no receptor nicotínico, porém a projeção dos neurônios pós-ganglionares é muito maior, certo? Que vai ter a chance também de comunicar com vários tecidos, certo? Então, essa é basicamente a diferença. A sinalização dos receptores muscarínicos desempenha uma função específica no organismo, é uma função mais de condições basais do corpo. Já o sistema nervoso simpático, a sinalização adrenérgica, tem uma função mais importante de ativar o organismo em condições de estresse. Beleza, pessoal? Então isso aqui é um compêndio geral, um pouquinho da diferença do sistema nervoso parasimpático e simpático. Obviamente, no curso de fisiologia, nós vamos falar com muito mais detalhes mesmo, toda a distribuição desses dois sistemas. Aqui é só um resuminho para a gente não ficar perdido nas aulas de farmacologia. Bom,
E quando a gente fala dos tipos de receptores adrenérgicos que o nosso organismo possui, atualmente a gente tem algumas isoformas descritas, que é a isoforma alfa 1, que ainda existem os subtipos alfa 1A, 1B e 1D, alfa 2, que ainda existem os subtipos alfa 2A, 2B, 2C, e os receptores beta 1, beta 2 e beta 3. Todos os receptores adrenérgicos, eles são receptores do tipo acoplados à proteína G. A proteína G, ela desencadeia uma resposta metabotrópica no nosso organismo, ou seja, ela estimula o metabolismo. Portanto, toda a sinalização dos receptores adrenérgicos, ela altera algum padrão metabólico da célula para ela desencadear uma resposta específica. Mas nós temos diferentes tipos de proteína G que desencadeiam respostas metabólicas diferentes. Por exemplo, se nós pegarmos os receptores alfa 1 e os seus subtipos gerais, nós vamos ver que eles são do tipo GQ. O que é uma proteína do tipo GQ? É uma proteína que gera 2 segundos mensageiros intracelulares, que é o inositol trifosfato e o diacilglicerol. Isso vai desencadear uma série de respostas intracelulares, aumentar a quantidade de cálcio, enfim. E cada tipo celular vai ter uma resposta distinta, é uma resposta estimulatória. Já o receptor alfa 2, ele é do tipo GI. O que significa GI? É um receptor inibitório, ou seja, essa proteína G, ela promove um evento de bloqueio da produção de um segundo mensageiro chamado de AMP cíclico. O AMP cíclico também ele tem uma série de respostas estimulatórias, mas no sistema nervoso simpático, a sinalização via alfa 2, nós temos um bloqueio da resposta naquele tipo de tecido. Então, é uma condição inibitória. E quando a gente fala dos receptores beta, eles são do tipo GS, que gera apenas um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Então, veja, nós temos esses 3 tipos de receptores do sistema nervoso simpático, os receptores adrenérgicos, que sinalizam diretamente no tecido. Somente o receptor alfa 2 ele tem uma resposta inibitória no tecido. Agora, o receptor beta 1, 2, 3 e o receptor alfa 1 possuem respostas estimulatórias. Nós vamos ver isso com mais detalhes e vamos descobrir por que, em algumas ocasiões, o sistema nervoso simpático desencadeia uma resposta inibitória em determinado tipo de tecido. Essa resposta inibitória vai ser sempre mediada pelo receptor alfa 2 ou os seus subtipos aqui. Beleza, pessoal? E para encerrar essa aula, falar bem rapidamente mesmo das respostas desencadeadas pela sinalização adrenérgica, a gente pode dizer que a maioria maciça das respostas desencadeadas pelo sistema nervoso simpático é antagônica ao sistema nervoso parasimpático. Por que eu digo a maioria maciça? Porque existem respostas que são idênticas, tanto mediada pelo sistema nervoso simpático como pelo sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, secreção de água e potássio nas glândulas salivares é da mesma forma. O bloqueio dos autorreceptores nas terminações simpáticas também é a mesma. A diminuição da produção de noradrenalina é a mesma, tanto no sistema nervoso simpático como no sistema nervoso parasimpático. Então, existem locais onde a resposta é a mesma, mas, no geral, a maioria maciça das respostas elas são antagônicas. Enquanto o sistema nervoso simpático estimula, o sistema nervoso parasimpático desestimula. Existem condições onde o sistema nervoso parasimpático estimula e o sistema nervoso simpático desestimula. Vamos dar alguns exemplos aqui das respostas adrenérgicas mediadas pelo sistema nervoso simpático. Então, nós temos lá nos rins, quando há uma sinalização adrenérgica, nós temos um aumento da secreção de renina. Lá do nódulo sinoatrial, a sinalização adrenérgica promove o aumento da frequência cardíaca. E no músculo radial da íris, um exemplo clássico, promove a contração e isso causa amidríase, ou seja, a contração do músculo radial da íris faz com que a pupila ela se dilate. E aí ocorre o evento de midríase, a dilatação da pupila. Beleza, pessoal? Então essa aulinha aqui eu só trouxe para vocês apenas para ter noção dos eventos gerais que são causados pelo sistema nervoso simpático e pela sinalização adrenérgica, beleza? Na verdade é pela mesma coisa, porque a sinalização adrenérgica ela é mediada
pelo sistema nervoso simpático. Tá certo, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele joinha para ajudar a divulgar o vídeo, compartilha. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se os senhores quiserem participar, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que você vai ficar a par de todas as nossas novidades, e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.